A gente falou mais cedo aqui no Prime Time sobre as chuvas intensas que devem cair principalmente em São Paulo no fim de semana. Mas e até lá, como é que fica o tempo não apenas no estado de São Paulo, especialmente na região metropolitana da capital paulista, mas em todo o Brasil? É o que a gente vai saber agora com o Marco Antônio Mendes, que volta a conversar com a gente sobre a previsão do tempo para o resto do país, destacando, claro, amanhã. Essa expectativa de chuva forte aqui em São Paulo deixa todo mundo em alerta, né? Pois é, chuva que pode chegar aqui mais na sexta-feira, mas amanhã ainda. Sim. São Paulo e grande parte do país deve ter uma quinta-feira bem ensolarada, muito calor e aquelas pancadinhas isoladas, assim, que são bem típicas dessa estação, dessa época do ano, devem acontecer em grande parte do país também, Márcio. E a partir de amanhã, gente, aquela frente fria, né, que deve provocar esses temporais em São Paulo e também em outros estados no fim de semana, vai começar a se formar, mas assim, ó, se forma mais ao sul do país e sem tanta força, tá? Por isso, então, esses efeitos, eles nem devem ser sentidos. Nas capitais da região sul, então, essa quinta-feira deve ser de temperaturas bem elevadas, máximas aqui de 24, 25, 26 graus. Em Porto Alegre e Florianópolis não chove, mas o céu deve ter, assim, muitas nuvens. Em Curitiba pode cair uma pancada leve, mas ali para o fim do dia. Vamos ver como é que fica o tempo em outras regiões também, porque o calor e a umidade devem provocar aquelas pancadas típicas dessa época do ano a qualquer hora do dia. Principalmente entre Mato Grosso e também Goiás, ela pode vir, inclusive, com uma certa intensidade. Agora, Brasília, amanhã, pode ter máxima prevista de 27 graus e chuva volumosa a partir da tarde até ali o comecinho da noite também. Agora, chuvas isoladas também estão previstas em toda essa área que a gente vê em verde, num tom um pouquinho mais claro aqui no mapa, inclusive em grande parte também do Nordeste e do Norte do país. O dia vai ser bem quente nessas capitais que a gente vê aqui. Belém pode amanhã chegar aos 35 graus, o sol aparece, mas tem aumento de nuvens ali pela manhã, podendo chover à tarde também. Manaus também tem previsão de pancadas isoladas. As temperaturas amanhã devem variar de 26 aos 36 graus. Boa Vista e Teresina devem ser as capitais mais quentes dessa quinta-feira. Veja, máximas chegando aqui amanhã aos 38 graus. Faz sol e uma chuva passageira pode cair em algum outro momento do dia também. Em São Paulo, essa quinta-feira vai ter sol forte e muito calor. Temperatura máxima podendo alcançar amanhã os 30 graus. No fim da tarde, tem uma brisa do mar que pode entrar aqui e favorecer o aumento de nuvens. Tem alguma chance de uma chuva isolada mais para o fim do dia. O Rio de Janeiro, amanhã, vai ter sol o dia todo, mas nuvens devem avançar durante a tarde e tem chance de chuva rápida, viu? Termômetros podendo amanhã chegar aos 29 graus. Agora, Belo Horizonte e Vitória também esquentam, máxima prevista de 31 graus. Em Belo Horizonte pode garoar em algum outro ponto da cidade, Márcio. E quando essa chuva fica mais forte, em que pontos principalmente, né? Pois é, Márcio, a partir de sexta-feira, então, a gente começa a ver essa virada no tempo, né? E ela vai começar a avançar, então, para grande parte do país. Tem uma área de baixa pressão, ela trabalha na formação de nuvens carregadas. Então, ela vai se formar sobre o Paraguai e também sobre o sul do país. E isso, então, vai dar origem a uma frente fria. Essa frente fria, trazendo chuva, né, e até um alívio nas temperaturas, ela vai passando então pelos estados do sul, por boa parte do centro-oeste e chega também ao sudeste. Na mesma sexta-feira, ela chega a São Paulo. Só que quando ela chega aqui, então, ela começa a se deslocar, então, muito lentamente e também em direção ao oceano. E isso pode, então, provocar chuvas bem volumosas. Só para você ter uma noção, tá? Entre sexta-feira e domingo estão sendo esperados volumes de aproximadamente 200 milímetros de chuva em algumas regiões do estado. Isso aqui é muita chuva. Então, atenção, principalmente as cidades como Araçatuba, Ribeirão Preto, Sorocaba, Campinas. Agora, as cidades que ficam localizadas mais também ao litoral também deve ter uma chuva bastante volumosa, cerca de 100 milímetros. Já na região metropolitana, pouquinho menos, tá? Assim também como nas regiões oeste, na região oeste de São Paulo, com volume acumulado ali de 90 milímetros esses dias, principalmente ali em cidades como Presidente Prudente e Marília. Agora, Márcio, a preocupação que fica é justamente com a chegada dessa frente fria. Por quê? Porque vai estar muito quente, então um choque dessa massa
massa de ar quente com essa massa de ar fria também é quando podem acontecer esses temporais com granizo, com ventos intensos, com raios e aí aquela chuva volumosa que vai se estender durante todo o fim de semana. Então é importante reforçar o alerta, ficar muito atento às orientações das defesas civis, particularmente no estado de São Paulo, e as defesas civis municipais, que acompanham o avanço da chuva e conseguem dar um alerta de quando é preciso prestar atenção, especialmente porque a gente já vem sofrendo com essa chuva aqui na região metropolitana. Imagina acumulado isso. Exato, e claro, e a gente volta a chamar a atenção também, Márcio, porque essa frente fria ela vai se deslocar para outros estados. Então, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás também vão sentir os efeitos um pouco menos, mas também sentem. Muito obrigado, Marco Antônio Mendes. Uma boa noite.